Glória a Deus, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma célula, a mais uma reunião da nossa Alfa Morumbi. E hoje nós vamos fazer algo diferente, né? Normalmente nós temos aqui uma palavra que a gente traz, e dentro dessa palavra, normalmente aí com três tópicos, né? Ou três verdades que a gente tenta trazer como revelação e algo que seja simples da gente compreender também. Mas hoje eu quero falar de duas coisas distintas, dois assuntos distintos. É muito comum, principalmente quem viveu mais tempo dentro da igreja, existem alguns jargões, algumas frases, alguns highlights, essas frases de efeito, enfim, coisas que foram tiradas da palavra, nem sempre elas estão completamente alinhadas com as escrituras, não que sejam coisas hereges, mas elas não traduzem a essência e a verdade daquelas coisas e a gente precisa estar atento, porque às vezes nós incorporamos essas palavras e passamos a usá-las de uma maneira que não é coerente com a palavra, ou seja, não é aquilo que é a completa expressão da verdade que vai nos trazer libertação, que vai nos trazer direção, que vai nos trazer entendimento. Né? Eu gosto muito quando o pastor Daniel fala que a palavra de Deus ela tem que vir para nos exortar, para nos consolar, né? Para trazer um refrigério no nosso interior, para trazer edificação em nós. Né? Então, ela vai nos chamar a atenção para as coisas que precisam mudar, ao mesmo tempo ela traz um refrigério com relação às situações que nós enfrentamos, ela é uma palavra de refrigério, mas também uma palavra de edificação. Né? Então, consolação, edificação e exortação. E dentro dessa palavra eu vou falar sobre dois temas, vão ser até rapidinhos hoje, mas eu creio que vai ser bastante interessante. E o primeiro tema que eu quero tratar com vocês, gente, é uma expressão que nós usamos dentro da igreja, muitas vezes, tá? Isso são expressões realmente que estão mais voltadas dentro do mundo cristão, e que tem muitas pessoas que usam essa expressão quando alguma coisa dá errado dentro de interrelacionamentos pessoais. Então, você tem um relacionamento com uma pessoa, pode ser um negócio, pode ser um relacionamento afetivo, pode ser um relacionamento de amizade, e essa pessoa acaba, né, por trair a sua confiança de alguma maneira e causa algum dano para você, e aí vem aquela frase, você sabe, né, maldito o homem que confia no homem. Então esse é seu erro, você confiou nessa pessoa, deu tudo errado. Você confiou nessa pessoa, entregou seu coração, tá aí, tá quebrado. Você confiou nessa amizade, achando que era legal pra caramba, o cara só usou você. E aí você tem essa expressão, né? Maldito o homem que confia no homem, e a gente vai tirar a limpo. Isso é verdade ou não? De onde foi tirado isso? Tá na Bíblia mesmo, né? E eu queria alertar vocês para o texto base dessa explanação que está em Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5. E a Bíblia, eu peguei aqui uma tradução que é uma intermediária, né? Não é a NVI, mas também não é a mais rebuscada, é uma tradução mais atualizada, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Uma coisa que você precisa entender sobre as escrituras é que texto fora de contexto é pretexto. Né? Então, o que quer dizer isso? Significa que quando você pega um versículo da Bíblia e você tira ele do que ele está inserido, qual o motivo que ele foi colocado lá, quais são as coisas que estavam acontecendo em volta disso, você pode usar isso de uma maneira errônea. Você pode tanto usar isso de uma maneira ignorante, ou seja, você não tinha intenção de usar de uma maneira errada, mas você também pode pegar, como tem pessoas que fazem, alguns textos da Bíblia e usam isso literalmente, tirando do contexto e falando de uma coisa que não tem nada a ver, até com vários usos isso, tá? Pode ser para benefício próprio, pode ser para enganar uma pessoa, N coisas, tá? Então, eu estimulo você, sempre que você lê um versículo, você precisa ler o contexto onde esse versículo foi escrito. Por quê? O contexto é fundamental, porque está discorrendo alguma coisa que Deus está revelando ali, através de uma história, por exemplo. Dentro dessa história tem fatos que estão acontecendo, e dentro desses fatos Deus dá uma direção, uma instrução, ou uma revelação, ou fala sobre alguma coisa, e nós não podemos destacar isso do todo
e simplesmente tentar encaixar do jeito que você quiser. Tá bom? Então, quando a gente vê isso aqui, nesse texto de Jeremias especificamente falando 17:5, a gente precisa primeiro entender um pouquinho de Jeremias, profeta Jeremias, gente. Deixa eu dar uns dados históricos para vocês, que é legal. O ministério desse profeta se iniciou aproximadamente entre o ano 620 a.C. e foi até o ano 586, 585 a.C., né? Lembrando que ele vai decrescente porque está indo em direção ao marco zero. E o profeta Jeremias, o interessante dele é que ele profetizou pouco antes do povo, né, judeu ser levado para o cativeiro na Babilônia. Então, o que está acontecendo aqui, gente? O povo, né, o povo israelita, o povo hebreu, o povo judeu, eles constantemente viveram se desviando da vontade de Deus, né? Então adoravam outros deuses, praticavam coisas que Deus não tinha falado para eles fazerem. Então eles passavam períodos em que eles se convertiam, se quebrantavam, né, se arrependiam, e logo depois estavam pecando de novo. Isso foi uma história muito constante em Israel, você vai ver desde os juízes, enfim, você vai vendo isso sempre acontecer. E aí você tem, então, Jeremias, que nasce no meio desse contexto, ou seja, não é uma novidade para ele, ou seja, o povo se desvia, ora volta, ora se desvia, e Deus dando recado, olha, vocês se desviam, vocês ficam se desviando de mim, vocês não querem a minha proteção, vocês não querem andar segundo os meus mandamentos, então eu vou deixar vocês à mercê dos seus inimigos, vou deixar vocês viverem o juízo. E o profeta Jeremias, de muitas maneiras, foi usado nesse sentido para alertar, olha, vocês têm que parar de pecar, vocês têm que buscar o Senhor. Né? E ele viveu até uma perseguição em que outros profetas do seu tempo foram mortos justamente porque estavam falando aquilo que Deus queria relatar. Então Deus trouxe uma instrução, olha, vai lá e fala para o meu povo que eles estão se desviando. E o profeta ia lá falar que o povo estava se desviando e eles matavam o profeta. Por isso é que Jesus falou lá no Novo Testamento, né? Vocês matam os profetas, o quê? Vocês não querem ouvir a vontade de Deus, vocês não querem ouvir aquilo que Deus tem para falar. Vocês querem ouvir aquilo que está no coração de vocês. A Bíblia fala que o coração é enganoso. Então, a gente tem Jeremias dentro desse processo de pré-exílio, ou seja, ele vai ver acontecer isso, toda a destruição, o povo ser levado cativo. Para eles isso era uma vergonha tremenda, isso era uma derrota incrível, gente. Você imagina que eles entraram na Terra Prometida com uma promessa de Deus, de crescer, multiplicar dentro dessa terra, florescer, e eles viram os inimigos virem e conquistarem eles e tirarem eles da própria terra por conta do seu próprio pecado. Então, esse é o contexto que estava vivendo Israel, e mais especificamente aqui no caso de Jeremias, como já era o reino dividido, ele estava no reino do sul, que era Judá. Então ele vê a própria capital, que era Jerusalém, né, ser capturada e ser destruído, ser tudo destruído e ser levado pelo adversário. A gente tem que ler alguns textos, capítulos antes e capítulos depois, porque isso também nos ajuda a ter um entendimento maior do contexto na qual aquele versículo está incluído. Então, lá em Jeremias 16, por exemplo, um capítulo antes, Jeremias 16, 20, diz assim: acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Então, o próprio Senhor usando a vida de Jeremias, olha aí, o povo é idólatra, vai atrás de outros deuses, deuses que não são deuses. E eles pegam esses deuses e levantam para si como se fosse o salvador da vida deles. E não são nada. Não são deuses, não têm poder, não fazem nada. Então, a gente está vendo aqui, Deus já está falando, olha, vocês estão se desviando de novo de mim, estão buscando outros deuses, vocês estão me abandonando, né? Vocês estão andando em pecado. Quando você vê no capítulo 18, ou seja, um capítulo depois desse que nós lemos, no versículo 12, diz assim: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Então, o que está falando aqui? Não adianta, o coração deles é duro porque está endurecido pela malignidade, pelo pecado, e eles não querem andar segundo os projetos que Deus tem para eles, mas começam a buscar os seus próprios projetos. Gente, isso é algo que até no Novo Testamento vai ser colocado de novo, e o próprio Senhor Jesus,
ele se submete, gente, ao projeto de Deus para mostrar como deveria ser feito. E é muito interessante que a Bíblia fala que ele aprendeu a obediência, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E nós não estamos falando aqui que Jesus era desobediente, porque se ele tivesse sido desobediente, ele teria pecado, e aí o seu sacrifício não teria valido nada. Está falando aqui de um outro nível de obediência, que é eu não peco, estou em pleno alinhamento com Deus, mas no projeto que Deus tem para mim, eu quero aderir a ele a despeito de qualquer coisa. A despeito que eu vou sofrer, a despeito das perdas que eu vou ter, a despeito. O projeto de Deus é maior do que o meu. Então essa é uma clara, né, visão que a gente tem no Novo Testamento, que Jesus nos passa com relação a Deus tem um projeto. Isso não quer dizer que você não possa fazer os seus projetos, mas você deve se submeter aos projetos que Deus tem para você. E aqui ele está falando exatamente isso. Olha que interessante. Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração. Ou seja, eu não quero saber o que Deus tem para mim. Eu quero seguir o que eu quero. Eu quero realizar os meus sonhos, eu quero fazer os meus projetos, não importa. Deus me mandou ir para tal lugar, não vou, eu não gosto de lá, eu gosto daqui. E aí começa essa confusão, certo? E o profeta Jeremias está aqui no meio disso tudo, tentando falar para o povo, vocês precisam se arrepender. Então existe realmente uma busca, no meio de tudo isso que a gente está lendo aqui, uma busca do povo por outros deuses, se afastando de Deus e buscando em si mesmo resposta e força para avançar e fazer as coisas acontecerem. Então, não sei se vocês conseguem compreender aqui qual que é o ambiente, a atmosfera que estava acontecendo. Um povo idólatra que confiava somente na sua capacidade bélica, na sua capacidade intelectual. Então, o meu projeto é melhor do que o de Deus, então significa que a minha capacidade de decidir é melhor que a de Deus. Então, isso fica nas entrelinhas, tá bom, gente? Então, a gente vê que o capítulo em si, o capítulo 17 que a gente leu, ele forma um contraponto entre a dependência de Deus, né, andar na vontade de Deus, e a gente andar na vontade da carne. E depois, no Novo Testamento, a gente ia entender, quando diz lá que quem anda conforme a vontade da carne, anda onde? Em pecado. Porque a inclinação da carne é o pecado. Ok? E aí, em Jeremias 17, nos versículos 7 e 8, ou seja, nós lemos aqui só para lembrar, tá? O texto principal é Jeremias 17, 5. Então, um pouco depois desse versículo, ou seja, no versículo 7 e 8, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. É interessante que um versículo antes, né, porque está no 7 e 8, dois versículos antes, no versículo 5, ele fala: Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Na sequência ele fala: Bendito o homem que confia no Senhor. Então ele joga duas ideias aqui, ó. E essas ideias estão contrapostas. Uma é boa e outra é ruim. Quando você pega esse texto que eu li agora de Jeremias 17, nos versículos 7 e 8, veja que é uma leitura muito precisa de Salmos 1. Eu sei que Salmos 1 começa a falar sobre, né, bem-aventurado, aquele que não anda no caminho dos pecadores, que não senta na roda dos escarnecedores, né, que não anda segundo o caminho segundo o conselho dos ímpios. Então, ele dá uma entrada nesse sentido, depois ele fala, né? Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas e dá o fruto na sua estação, as suas folhas são verdes, enfim. Aí você vê aqui que existe uma clara conexão entre aquilo que Jeremias está falando com aquilo que está em Salmos no capítulo 1. Ou seja, aquele que efetivamente busca andar com Deus e aquele que busca fazer a vontade de Deus é esse que vai ter aí as raízes que vão para o ribeiro e tem água sempre, mesmo nos dias de calor. Quer dizer, calor o que é? Intempéries que a gente enfrenta. Né? As suas folhas não vão murchar, vão estar sempre verdes.
E no ano da sequidão não vai se perturbar, porque não vai deixar de dar o seu fruto, porque quem vai fazer isso é o Senhor, não é ele. Não é a força do seu braço, não é a força do seu intelecto, não é a força do seu dinheiro, não é a força da sua posição, mas é o favor e a bênção de Deus. Amém? Esse texto que a gente leu de Jeremias 17:5, se a gente fosse pegar ele no original, aqui no hebraico, tá bom? Seria mais ou menos assim que estaria escrito, né? Está sob maldição o homem forte que se sente seguro na sua humanidade e faz do seu corpo físico mortal o seu braço e aparta a sua alma do Senhor. Então, o que o texto está falando aqui não é no sentido de confiar nas pessoas, né? Então, voltando aqui só para a gente ler, maldito o homem que confia no homem. Não tem nada a ver com você confiar nas pessoas. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que nós temos que tomar muito cuidado de não confiar no nosso intelecto, na nossa força, ok? No nosso poder financeiro, porque confiar nessas coisas é confiar naquilo que pode nos levar à ruína. A Bíblia nos estimula a confiar no Senhor, mais do que a nossa inteligência, mais do que os dons e talentos que a gente recebeu, mais do que o poder financeiro, econômico que a gente tem, cultural, intelectual, mais. Então a Bíblia não está falando sobre confiar nas pessoas. É claro, gente, que confiança, quando a gente trata de relacionamento, é algo que se constrói, ok? Mas a gente vê na Bíblia, por exemplo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2, o texto diz o seguinte: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Então aqui tem uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé. E ele está incentivando a Timóteo da seguinte maneira: Timóteo, é o seguinte, o que você recebeu de mim, ok? Com muitas testemunhas. Então, quando eu orava, quando eu pregava, quando eu realizava milagres, tudo aquilo que você viu eu fazer e tudo aquilo que você ouviu eu falar, estas coisas você também transmite a outros homens. Só que ele especifica que tipo de homens? Fiéis. E também idôneos para instruir outros. Aqui nós estamos falando de um processo de discipulado, um processo de você levar para frente, né, a palavra e você trazer essas pessoas para próximo, discipulá-las, elas poderem, enfim, discipular outros e essa palavra, e esse poder e a implantação do reino de Deus ser contínua. Só que para isso, você concorda que para que ele fale assim, o que você ouviu de mim passe para outro, você precisa confiar na pessoa. É similar quando eu sou chamado para ministrar em algum lugar, quando eu sou chamado para ministrar em Limeira, ou quando eu sou ministrar num encontro, não é? Só para dar esses dois exemplos. Quem está lá me chamando, de alguma maneira, está confiando que, primeiro, eu não vou falhar, e na última hora eu vou sumir do mapa e não vou dar a satisfação, porque aí não teria ninguém para pregar, teria que, né, se eu fazer um rebuliço. Então, existe uma confiança com relação a eu ser ponta firme com o desafio e com o chamado que eu recebi. A outra coisa é confiar naquilo que o Senhor me comissionou, me capacitou e que eu estou apto a desenvolver e a poder fazer aquela ministração, porque a pessoa confia no poder de Deus que está na minha vida. Então, existe uma relação de confiança, gente. Nós não podemos viver uma vida sem confiar nas pessoas. É claro que nós devemos ter cuidado. Tem pessoas que dão confiança gratuita para qualquer um. E isso pode se tornar um problema, porque nem todas as pessoas estão interessadas no seu bem-estar. Então, por conta disso, não estou falando que você deve desconfiar das pessoas e isolá-las, tirá-las do seu relacionamento. Não. A gente não pode se isolar nem deixar de se relacionar com ninguém. Mas, sabe, usa aquele termo que está na Bíblia, que eu gosto bastante, né? Tem a simplicidade das pombas e a astúcia das serpentes. A simplicidade das pombas e a astúcia das serpentes. Tipo, orai e vigiai. Fique esperto, sabe? No português mais claro, fique esperto. Não vai deixar de se relacionar. Mas você já entra no fique esperto. Você não dá confiança para todo mundo. Confiança se conquista. Amém?
Então, não está falando efetivamente que a gente não deve confiar em ninguém, até porque senão não funcionaria. Né? Como é que a gente ia fazer uma relação de aconselhamento ou de pastoreado se não tem confiança? Então, eu preciso confiar que aquilo que eu vou estar falando para a pessoa, aquela pessoa vai receber e vai entender que é uma coisa que veio da parte de Deus, ou seja, algo ministrado pelo Espírito Santo. E a pessoa, com relação a mim, tem que confiar de que aquilo que eu estou trazendo vem de Deus mesmo e que eu não vou expor nada da vida dele para ninguém. Então, existe uma relação de confiança, gente, e é bênção, não é ruim. Então, você imagina que Jesus preparou 12 discípulos, na qual um se desviou, ficaram 11. Tudo bem, depois mais para frente ele chama Paulo. Mas ok, vamos colocar os 12, vai para arredondar a conta. Então, você imagina que ele separou 12 pessoas que deveriam, ao longo de 2000 anos, fazer com que aquela palavra, aquela instrução e aquele poder não se perdessem no tempo. Gente, essa é uma das missões mais incríveis que tem. E ele confiou isso a 12 homens e foi embora. Ok, eu sei que ele deixou o Espírito Santo e é através do Espírito Santo que as coisas acontecem. Que é o poder de Deus dentro de nós. É o agir dele que faz as coisas acontecerem. Né? É o poder sobrenatural. Mas houve uma relação de confiança. Jesus preparou eles e confiou a eles um chamado para que eles confiassem esse chamado a outras pessoas. Isso atravessou, gente, não séculos, né, mas milênios e chegou até nós. E de nós está passando para os próximos. Então, tem gente na nossa célula que já tem algum tempo que está conosco, e tem gente que está chegando agora. Então você imagina que existe um passar, né, um fluir disso, de geração em geração daqueles que vão se convertendo. Não é uma geração de idade, mas é uma geração de conversão, é uma geração de novo nascimento espiritual. E existe uma relação de confiança, e isso é benigno, é de Deus. Então a gente precisa tomar só cuidado com relação a quando nós usarmos certos termos da Bíblia, para que nós não venhamos usar ele de maneira errônea e venhamos até a fechar portas e, e começar a falar para as pessoas coisas que não são verídicas. Né? Então a Bíblia não nos estimula a não confiar em ninguém, mas a Bíblia também não nos estimula a dar confiança para qualquer um, mas estar atento, vigiando. Amém? Então, esse é um daquelas frases, jargões que nós usamos na igreja e que a gente precisa tomar cuidado. E o segundo e último dessa noite, ou dessa nossa reunião, é um que diz assim, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Gente, quando a gente olha para esse texto, o diabo veio para matar, roubar e destruir, a gente está imaginando um ser que está arrebentando com tudo, gente. Não tem pedra sobre pedra. As cidades estão sendo destroçadas, sabe? Há caos em todo lugar. Porque quando você olha matar, roubar e destruir, você só vê destruição, é caos total. Mas será que é exatamente isso que a Bíblia está falando? É o diabo que veio para matar, roubar e destruir? Onde está escrito isso? Bom, vamos tirar o texto principal que foi usado para que se transformasse nessa sentença que é usada, né? Muitas vezes. E esse texto está lá em João 10, no versículo 10. Eu vou ler para vocês em duas versões, tá? Vou ler na NVI e vou ler também na Almeida corrigida, tá? Então, primeira versão aqui. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então aqui a gente vê o próprio Senhor Jesus falando, né, sobre um ladrão em contraponto ao que ele veio fazer. No primeiro momento você pode falar, peraí, se é um contraponto, se Jesus é Deus, então o contraponto é anti-Deus. Calma, a gente vai chegar lá. E na outra versão também está assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que nós estamos falando aqui? O ladrão é o diabo? Essa talvez seja o grande questionamento. O ladrão é o diabo? Né? Esse texto está falando especificamente das obras de Satanás. Então, vamos entender um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui, né? Quando nós lemos esse capítulo de João, ele está falando muito, né, o relato de João fala muito sobre como nós devemos viver, é claro que é o próprio Senhor Jesus falando, né, debaixo dos ensinamentos de Jesus, e por conta de estarmos alinhados com esses ensinamentos, andarmos em obediência à sua vontade,
ok? Quer dizer, lutando contra o pecado. Então, nós poderemos viver muitas bênçãos, mas a principal de todas, é claro, que é a vida eterna. Porque de nada adiantaria a gente ganhar todas as bênçãos aqui na Terra e ir para o inferno. O inferno, pode falar, ir para o lago de fogo, ir para a condenação, ir para a morte eterna. Né? Então, aqui nós estamos falando especificamente de que, né, todo esse relato de João incentiva, né, nós estarmos vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus. Especificamente nesse capítulo 10, ele se inicia com Jesus falando sobre a questão de entrar no aprisco das ovelhas, tá bom? Ele faz uma figura, e muitas vezes Jesus fez assim, ele criou uma figura, que talvez para nós seja algo um pouco difícil de compreender, até por conta da nossa cultura, né, e por conta do nosso tempo. Então, aprisco de ovelhas nós não encontramos aqui no vizinho, nem na rua de trás e nem na rua de cima. Né, principalmente para quem mora numa grande cidade, nós que moramos na cidade de São Paulo, por exemplo, você vai encontrar um aprisco de ovelha difícil. Nunca vi. Tá? A gente tem que sair, temos que ir para o interior e temos que ir para algum lugar onde tenha criação de animais, onde possa existir isso, e ainda assim saber se já não se tem hoje outras maneiras de se criar os animais, que não era como era naquela época. Então é necessário a gente compreender como era feito naquela época. Então, o aprisco, gente, que Jesus está falando aqui, normalmente ele era um abrigo, não necessariamente coberto, tá ok? Mas era como se fosse um cercado, que não era exatamente uma cerca de madeira ou de arame, ou coisas assim, até porque naquela época não tinha esse tipo de coisa. Eu falo com relação ao arame, né? Mas era uma cerca normalmente de pedras que era feita, e ela tinha uma altura o suficiente para que o animal, né, no caso aqui vamos pensar no aprisco das ovelhas, para que o animal não saltasse por cima dessa mureta de pedras e fugisse. Então não era um muro gigante, era um muro baixo, mas era suficientemente baixo para que o animal não saltasse. Mas ao mesmo tempo era suficientemente baixo para que alguém entrasse por lá, ok? E ele usa isso de uma maneira muito clara quando ele começa a descrever esse aprisco, e ele fala assim: o pastor destas ovelhas, ele entra pela porta. E o aprisco, gente, ele tinha somente uma entrada e uma saída, era o mesmo lugar. Não tinha várias portas de acesso, era um lugar só, ok? Então pensa num cercado de pedras com uma porta. E ele relata, olha, o pastor, ele entra pela porta e as ovelhas reconhecem que ele é o pastor, porque conhecem a sua voz. E aí ele fala que tem alguns estranhos que não entram pela porta, mas eles saltam o muro, ok? E esses que saltam o muro, que não entram pela frente, são aqueles que querem entrar no meio do rebanho para se apropriar de alguma coisa. Talvez você vá pensar assim, ele está entrando lá para roubar a ovelha. Pode ser essa a figura também. Mas a outra figura que tem é ele entrar no meio desse rebanho e começar a falar com essas ovelhas para tentar atrair a atenção para que elas comecem a seguir a sua voz. Então ele relata, na verdade, que as ovelhas são o mesmo contexto, tá? Que é o mesmo conjunto de animais, mas você tem um pastor que entra pela porta e o outro que pula, ok? E ele, para deixar mais claro ainda, ele revela, eu sou a porta das ovelhas. Né? Em Jerusalém, não sei se você já sabia disso, né? Nós tivemos lá, embora nem fomos em todas as portas, mas existem 12 portas. Uma dessas portas é a porta das ovelhas. Para que servia a porta das ovelhas? Ela é a porta que ligava o aprisco dos animais que seriam sacrificados ao templo. Então, esses animais saíam do aprisco, passavam pela porta das ovelhas e iam para ser lavados e então sacrificados, né, no templo. Ok? Então, era mais ou menos essa figura. E Jesus está falando, eu sou a porta das ovelhas. Então, as ovelhas ouvem a minha voz porque eu sou o pastor delas. O problema é que existem outras vozes que não são a minha. E aqui a gente, claro, pode entender assim, puxa, mas então, se a voz não é de Jesus, então a voz é do diabo. Sim e não, tá? Vamos lá. A gente vai tentar esclarecer isso de uma maneira que fique mais simples possível, porque normalmente a gente tende a colocar a culpa no diabo de tudo, não é? O diabo é o culpado da destruição de tudo. Mas se você for analisar
na Bíblia e for ver realmente a, a história da humanidade, eu não vejo o diabo forçando ninguém a pecar. Ele apenas vem tentar e as pessoas caem e pecam. É simples assim. Foi desde o começo até os dias de hoje. Continua. Esse é o modus operandi, ok? Então, o que a gente vê aqui em João 10:9, né? Eu falei para vocês do 10:10. Então, um versículo antes está escrito assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, aqui está claramente falando: Eu sou pastor. Através de mim, vocês têm abrigo, vocês têm segurança, mas também vocês têm pastagem. O que é? Vocês vão ter sustento, né? Vocês vão ter bênção sobre a vida de vocês. E no versículo anterior, no versículo 8, ele diz assim: Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Vamos ler tudo agora na sequência, gente, que eu acho que vai ficar mais claro, né? Na sequência dos versículos, tá? Então Jesus disse assim: Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ele está falando aqui, ele está linkando aqui, ó. Todos quantos vieram antes de mim são os ladrões. E o ladrão, ele vem para roubar, furtar, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, espera um pouquinho. Nós estamos falando de reino físico ou reino espiritual? Porque Jesus disse assim: todos quantos vieram antes de mim. Se fosse falando espiritualmente, ninguém veio antes de Jesus, porque ele é o alfa e o ômega, ele sempre existiu. Então, essa afirmação não pode ser usada para o lado espiritual. Mas e no lado físico? Jesus encarnou num determinado período da história dos homens. Então, houve pessoas que antes de Jesus encarnar, estavam ministrando, pregando e falando com as pessoas. E aí ele se refere a essas pessoas. Mas, Carlão, existe um link entre essas pessoas estarem sendo instrumentos de Satanás? Claro que sim. Uma vez que você anda no pecado, uma vez que você não ouve a palavra de Deus, nem permite que o Espírito fale com você, uma vez que você não se submete às direções de Deus, você está propenso ao engano. E Satanás, ele é expert em enganar. Lembrando você que ele tem um papo tão bom, mas tão bom, gente, que ele conseguiu enganar, né, ou pelo menos atrair, não sei se eles foram enganados totalmente ou se foram ou receberam alguma promessa de algo especial que não aconteceu, né? Mas a Bíblia fala que ele arrastou com ele 1/3 dos anjos do céu. Então, ele trouxe parte dos anjos que se tornaram, então, os demônios, que são anjos caídos, contando alguma historinha para ele, do tipo, vem comigo que nós vamos fazer o negócio acontecer. Eu não sei que papo que ele usou, mas ele atraiu 1/3 dos anjos, e não é pouca coisa se você for pensar. Só que aqui, Jesus está falando especificamente de homens que entram no meio das ovelhas. E quem são as ovelhas, gente? As ovelhas é o povo. São as pessoas que são carentes de ter uma direção, de ter alguém que cuide delas, de que alguém que se importe com elas, alguém que ame elas, alguém que cuide delas. Ok? Essa é a figura do pastor. O pastor é aquele que cuida, que ora, que intercede, né? Que está com seus olhos atentos ali para que ninguém se perca. Então Jesus está falando disso, e está falando que antes dele houveram mercenários. Não só antes dele, né? Aqui ele está falando, vieram antes de mim. Mas, gente, até nos dias de hoje, essas coisas acontecem, essa é a verdade. São pessoas, né, que são mercenários da fé. Atraem as pessoas com promessas, tiram textos da Bíblia contando historinhas da carochinha, literalmente, ou seja, transformando aquilo que era a verdade absoluta em alguma coisa adaptada dentro do seu interesse, porque o que eles querem dessas pessoas, né, que são falsos pastores, falsos líderes espirituais, são pessoas interessadas apenas no seu status, nos recursos, que fazem o uso das ovelhas para se autopromover, e elas não estão preocupadas com o bem-estar daquelas ovelhas. Então, Jesus está falando desses caras. E, gente, olha o que Jesus fala sobre esses caras. Esses caras, eles vêm para roubar, matar e destruir.
E aqui, gente, é claro que a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Afinal de contas, morrer, tem muitas coisas que podem morrer, né? Você pode, de repente, ter os seus sonhos mortos, você pode ter os seus projetos mortos, você pode ter coisas destruídas na sua vida, você pode ter os seus filhos destruídos pela droga, por uma série de coisas, você pode ter o seu casamento destruído, você pode ter sua vida profissional destruída. Então, entenda isso como pessoas que vêm nesse sentido de não trazer realmente aquilo que é a direção de Deus, e esses caras são, na verdade, lobos que infiltram no meio do rebanho, e o seu interesse é simplesmente satisfazer a si mesmo, e por conta disso eles vão pisar, eles vão extorquir, eles vão extrair das ovelhas ou dessas pessoas o que eles puderem em seu próprio em prol do seu próprio enriquecimento, enfim, do seu próprio bem-estar. Tá? Então, esses são os caras que vêm para roubar, matar e destruir. Mas existe uma relação entre Satanás, né, e o diabo estarem usando essas pessoas? Com certeza, porque se o intuito da pessoa é maligno, gente, ele está debaixo de uma instrução maligna. Ele é meramente alguém que é usado pelo maligno. Está nas trevas, ok? E quando a gente fala, então, especificamente do diabo, então, peraí, se o diabo... Porque a gente falando assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir, a gente começa a ficar com medo. Poxa, mas o diabo vai me atacar. Mas o diabo vai começar a tirar minhas coisas. O diabo vai me matar. E, gente, aquele que pertence ao Senhor, aquele que é nascido de Deus, como a Bíblia fala, o diabo não toca. Então, o que quer dizer isso? A partir do momento que eu entrego a minha vida para o Senhor e eu começo a caminhar dentro da sua vontade, o diabo não tem poder sobre a minha vida. O diabo pode fazer alguma coisa, ele pode ser instrumento de Deus até na sua vida, né, de duas maneiras, né? Uma delas é se houver uma permissão de Deus, ou seja, Deus permitir com algum objetivo. A gente tem base bíblica para isso? Sim, temos o próprio texto de Jó. Então, a gente vê lá o diabo chegando diante de Deus e Deus falando assim: olha, meu servo Jó, fiel e tudo mais. E tem uma conversa, o diabo fala: olha, mas também ele é próspero, ele tem tudo. Deixa ele perder as coisas, deixa ele perder essa bênção toda para você ver se ele não vai te amaldiçoar. Então ali há um propósito do diabo ir lá e afligir Jó. Ele perde a família dele, a esposa dele fica maluca, ele fica doente, mas Deus não permite que ele seja tocado a ponto de ser morto, ou seja, porque a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. Amém? Então, às vezes pode acontecer de Deus permitir algumas coisas com um propósito de nós crescermos. Amém? Não tem jeito. Eventualmente é necessário nós passarmos por algumas provas, porque são essas provas que nós vamos amadurecer, ok? Então só tem duas maneiras dele chegar junto de você e afligir você. Uma é se houver uma permissão de Deus com algum propósito, e a outra você está em pecado. Porque aí o pecado abre o que a gente chama de brecha, que é um lugar por onde ele pode entrar para nos afligir. Mas toda vez que nós confessamos o nosso pecado, ele perde a legitimidade de poder nos afligir. Amém? Então, existem alguns textos que falam a respeito daquilo que o diabo faz. Por exemplo, 1 de João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, que foi o que eu falei para vocês. Então, esses líderes que entram no aprisco para enganar as pessoas, para tomar o dinheiro delas, né, para se promoverem em cima dessas pessoas, são pessoas que praticam o pecado, então procedem do diabo. Mas não são o diabo especificamente. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Depois a gente tem em Efésios capítulo 6, versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Essa armadura é qual? É um colete à prova de bala? Não, está falando de uma armadura espiritual. Por quê? Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque o diabo ataca onde? Na área espiritual. Ele vai atacar a nossa mente, ele vai atacar o nosso intelecto, ele vai lançar mentiras, ele vai tentar trazer opressão. É isso que ele vai fazer. Em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então,
Primeira coisa desse texto que é interessante, ser sóbrio e vigilante. O que é uma pessoa sóbria? É aquela que está buscando a presença de Deus, é aquela que está lendo a palavra, aquela que está em oração, está em conexão constante com o Espírito Santo, recebendo instrução. Isso é uma pessoa sóbria, dentro da palavra de Deus. O que é uma pessoa vigilante? Está atento às coisas que estão acontecendo à sua volta. Gente, a gente não pode fechar os olhos para o mundo. Né? Houve um tempo aí que a igreja evangélica era isso, né? O cara entrava dentro da Bíblia e esquecia de todo o restante do mundo. O mundo aqui à volta faz parte do contexto da nossa existência, não é para ser ignorado. Existe uma interação entre nós e todo mundo que está à nossa volta. Só que é necessário a gente saber como deve ser essa interação nossa com o sistema, de maneira que nós possamos estar dentro do propósito de Deus e não caindo em pecado. Ok? Então, sóbrio e vigilante. Aí ele fala, o nosso adversário, o diabo, ele anda em derredor. Então, se ele está andando em derredor, significa que ele não pode entrar no meio e atacar e comer todo mundo que ele quer. Ele anda em derredor. E ele fica rugindo. Por que ele fica rugindo? Porque uma das grandes estratégias de Satanás é criar o medo. Gente, o medo afasta a fé. Você quer ver um exemplo disso? Não sei se você se lembra daquele episódio em que Jesus estava com seus discípulos, depois de pregar para uma grande multidão, ele falou para os seus discípulos, olha, vocês atravessem, né, o mar da Galileia para o outro lado, e depois eu vou encontrar com vocês que eu vou orar. E eles relutaram muito, e a Bíblia fala, inclusive, que Jesus falou assim, olha, vão, é uma ordem, vocês entram no barco e vão, é uma ordem, não me questionem. E eles saem de barco, e eu acredito até que eles até relutaram em sair e deixar Jesus para trás, não tanto por deixar Jesus para trás, mas porque eles já estavam antevendo uma tempestade, que eram homens vividos que conheciam o mar, né, conheciam o lugar onde eles estavam, eram pescadores experientes, e de repente, no meio daquela confusão toda, né, aquele mar agitado, vento, eles estavam cansados, horas e horas que eles estavam ali tentando atravessar e não conseguiam, ok? E Jesus vem andando sobre as águas. Esse é um texto que a maioria das pessoas conhece, né? Jesus andando sobre as águas. E aí eles tiveram medo. O medo apaga a fé. E aí Jesus, a primeira coisa que ele fala, não temam, tenham bom ânimo. Na hora que ele dá essa instrução, não temam, tenham bom ânimo, sou eu. Aí Pedro, muito ousado, fala assim, Senhor, se é você mesmo, me manda aí contigo que eu vou aí. E ele falou, vem Pedro. E Pedro então sai do barco e ele anda sobre as águas. O problema é que ele deu alguns passos sobre as águas e tirou os olhos de Jesus. E ele olhou para o vento que estava soprando e as ondas provavelmente deviam ser altas e devia estar assim um clima meio aterrorizante. Principalmente se você está andando em cima das águas, você não está dentro de um barco, né? E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que ele teve medo. Na hora que ele teve medo, ele afundou. Por quê? Porque o medo, gente, ele repele a fé. Assim como a fé faz todo medo sumir. Esse é um grande sinal de pessoas que têm fé. Não são pessoas que mudam a atmosfera à sua volta. São pessoas que primeiro mudam interiormente. A nossa primeira vitória é contra o medo. E aqui, o leão que ruge é esse, que traz medo. Olha para as circunstâncias, olha para os problemas. Está vendo que está tudo errado? Está vendo que é uma porcaria? Está vendo que isso não funciona? O diabo vai sempre tentar atrair a sua atenção para uma coisinha pequenininha que está errada e você tirar a atenção de todo o restante que é uma bênção. E aí você tira os olhos daqui e olha para essa coisinha pequenininha que está errada e a sua fé acabou porque você começa a ficar com medo. E aí ele fica rugindo à nossa volta procurando alguém para devorar. Quem que ele vai devorar? Os que têm medo. Quem tem medo? Qual é a primeira atitude de quem tem medo, né? Não tem coragem de enfrentar. Já começa por aí. Então vai correr. O cara vai correr para os cantos. É lá no canto que o diabo vai encontrar sujeito. Então, brincadeiras à parte aqui, né, espiritualmente falando, é isso. O diabo vai tentar trazer medo, principalmente que a gente está falando aqui de ser sóbrio e vigilante, ou seja, temos que andar em santidade, temos que buscar estar atento às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Se nós andamos pecando, a primeira coisa que vai existir é culpa e condenação. E essas coisas geram medo. E basta um gritinho dele e você vai ficar com medo. E esse medo vai te atrair a ser uma presa fácil dele. É aí que ele vai atacar. Amém? Só para você pegar o sentido desse texto de 1 Pedro 5,8, no original aqui, já no Novo Testamento, né, do grego,
Ele diz assim, ó, o andar em derredor é formado por duas palavras, peri e patel, que é em torno de, ou seja, próximo, né? E esmagar com os pés. Então pensa alguém que está entrando, está andando em volta para esmagar, para pressionar, para colocar debaixo dos pés, sabe? Que ali o devorar, né? Que o leão, que o diabo é como o leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Esse devorar, no original aqui, é formado por duas palavras, cata e pino. Né? Então essa palavra quer dizer por toda parte, tá bom? E mais beber ou receber na alma aquilo que nutre, ou seja, ele vai tirar de dentro de você aquilo que verdadeiramente nutre você. O que nutre a gente, gente? Quando a gente lê a palavra, a gente fala que a palavra é alimento para a nossa alma, é porque a palavra gera fé em nós, não é? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, é isso que está escrito. Então, a palavra de Deus, ela vai gerar fé no nosso coração. E ele vem para roubar essa fé, que é aquilo que nutre a nossa alma. E quando isso acontece, gente, nós somos um alvo fácil para ele. Então, realmente, o diabo tem ação sobre as nossas vidas? Sim, tem. Tem se nós deixarmos com que ele haja, deixarmos que ele tenha poder sobre nós. Mas se nós andamos em santidade, a própria Bíblia nos garante que nós não seremos atacados, salvo, gente, se Deus tiver algum propósito para o nosso crescimento. E dentro desse propósito, entenda uma coisa: a confiança que a gente tem no nosso Pai Celestial é que, se Ele deixar a gente passar, né, pelo fogo, ou se deixar a gente passar pelas águas, nem o fogo vai nos queimar e nem a água vai nos submergir. Muito interessante da história de Pedro é que as pessoas sempre lembram que Pedro afundou. Só que Pedro afundou e Jesus o tirou da água. E Jesus não trouxe no colo. Você pode ler nas Escrituras. Olha, Pedro, vem aqui no meu colinho, eu vou te levar até o barco. Não. Ele tirou Pedro das águas, Pedro olhou para Jesus e eles voltaram andando. Gente, é muito claro, não está escrito. Mas a gente entende isso, né? Pedro voltou andando para o barco. Ok. Então as águas não submergiram ele. Amém, gente? Então, só a gente tomar cuidado com certas coisas que nós muitas vezes usamos como jargões, e a gente tem que ter esse entendimento daquilo que a Bíblia está falando. Então, Jesus estava realmente sendo bastante drástico com aqueles que vieram antes dele e que são aqueles que se apresentaram como as pessoas. Eu me preocupo com vocês, eu quero ministrar a palavra, quero arrebanhar vocês para andarem junto comigo, mas na verdade essas pessoas só estavam interessadas ou no dinheiro, ou na questão do status, ou para aparecerem, só estavam preocupadas em si mesmo. E aí Jesus fala: olha, essas pessoas são muito perigosas, porque quando elas entram no rebanho, o rebanho as aceitam, né? Essas pessoas ficam suscetíveis a serem marcadas e destruídas. E isso é tão verdade, gente. Eu estava conversando com o pastor Renato, e ele fez uma pesquisa, e ele levantou números assim expressivos, isso lá na cidade de Limeira, claro, de pessoas desigrejadas. É claro que a gente pode aqui elocubrar muitos motivos pelos quais essas pessoas deixaram a igreja. Por que elas deixaram a igreja? Deixaram a igreja porque voltaram para o mundo, porque não tinham se convertido de verdade. É um vasto conjunto. Mas tem muita gente que saiu da igreja porque teve algum desentendimento, alguma situação complexa com algum líder espiritual, passou por alguma decepção muito intensa com alguém dentro da igreja, e essa pessoa não foi tratada e saiu. Não foi tratada e saiu. E às vezes, gente, dentro desses ministérios com esses líderes espirituais complexos, tá? Vou usar essa palavra para não ser muito forte. Esses líderes espirituais complexos trazem marcas na vida das pessoas, elas carregam às vezes por muitos anos, até que elas possam encontrar alguém que trate com elas, que ore com elas, que receba elas e fale: não, essas pessoas trataram você mal. Mas não é assim que Jesus quer tratar você, não é assim que Jesus cuida de você. Amém? Então, Jesus estava sendo bastante enfático com a preocupação com relação a lideranças espirituais e pessoas que podem machucar, e podem machucar muito o nosso coração. Mas é isso, gente. Espero que tenha tirado algumas dúvidas com relação a esses dois temas aí que são bastante comuns a gente falar.
e são bons porque a gente amplifica falando de outras coisas que são verdade e que servem de alerta para nós, e servem de alerta não só no tempo de Jesus, não só no tempo do Velho Testamento, mas serve para os nossos tempos, porque a palavra não precisa ser atualizada, ela é atual desde o dia que ela foi escrita. Amém? A palavra está perfeitamente alinhada com tudo que está acontecendo, independente da cultura, da tecnologia, dos avanços, né, que tiveram na ciência e tudo mais. Tudo isso a palavra já previa. Então, gente, vamos ficar atentos e, mais importante, que é a lição que a gente toma de tudo isso, né? De nós nos submetermos a Deus, estarmos buscando ler a Bíblia, porque a gente não pode ir seguindo somente o que os outros falam. A gente tem que ter conhecimento da palavra de Deus para saber se o que as pessoas estão falando aquilo é verdade. Como eu falei aqui para vocês, a gente pode tirar um texto fora do contexto para eu gerar um pretexto para alguma coisa. E isso é muito perigoso. Cuidado com as pessoas que vocês escutam, né? Eu não vou aqui ficar falando, oh, escute tal, escute X ou Y, não escute esse ou aquele. Você tem que ter o discernimento do Espírito e buscar na palavra. Você tem que ler a Bíblia. Não deixe alguém ler a Bíblia por você. Leia você a Bíblia. Amém? Você tenha seu tempo de oração, porque é no tempo de oração que Deus transforma muitas vezes o nosso interior e muitas vezes Deus fala conosco aquilo que nós precisamos aperfeiçoar, né? Muitas vezes a gente acha que a oração serve apenas para a gente tirar de Deus alguma coisa que a gente precisa. Embora isso também seja verdade, mas eu considero que o mais importante da oração é aquilo que Deus tira de nós. Ou seja, e tira no sentido de aquilo que Deus nos transforma, aquilo que Deus faz com que nós sejamos aperfeiçoados e estejamos alinhados com a vontade dele. Amém? Eu vou orar pela sua vida, depois eu vou dar um tempinho para vocês tirarem algumas dúvidas se vocês quiserem. Amém? Senhor Deus, graças eu te dou pela revelação do teu Espírito e por nós termos entendimento hoje da tua palavra, termos possibilidade de estudá-la, Senhor Deus, no original, e temos pessoas realmente, Senhor, que têm aliança contigo, que são pessoas que amam o Senhor e amam a tua palavra, e que são discipuladores, são ensinadores, são mestres e pastores, que estão extremamente compromissados contigo, Senhor, a ponto de estarem doando o seu tempo, a sua vida, para que o evangelho seja pregado da maneira correta, e o reino seja implantado da maneira certa. Obrigado, Senhor Deus, por nos tirar das trevas, que é a falta de entendimento da tua palavra e da tua vontade. Obrigado, Senhor, por iluminar, Senhor, o nosso entendimento, iluminar, Senhor Deus, o nosso conhecimento, não para que essa palavra seja algo que nós venhamos a decorar, mas que essa palavra seja viva dentro de nós e mude, altere, transforme o nosso interior, para que sejamos a cada dia, Senhor, mais parecidos contigo. Sejamos a cada dia mais parecidos contigo, Senhor. Eu quero abençoar cada um que está aqui hoje, meu Deus, declarar sobre eles esse entendimento sobrenatural. Papai, em nome de Jesus, que eles não venham a ser nem seduzidos, nem enganados por nenhuma doutrina de demônios, Senhor, nem meias verdades, nem líderes corruptos, mas que eles estejam sempre como as ovelhas no aprisco do Senhor. Ovelhas, Senhor Deus, que ouvem a tua voz e reconhecem o Senhor, e só andam segundo a tua direção. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja um pleno entendimento na tua igreja, Senhor Deus, na tua noiva, para que ela não se desvie atrás, Senhor Deus, de heresias, enganos ou meias-verdades, mas seja uma igreja que caminha na tua palavra e caminha, Senhor Deus, na tua palavra com excelência, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida.